Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Então vamos lá. Da maneira ele me tentava, com baboseira aprosável de guice queria abrandar minha opinião. Então eu ia crer? Então eu não me conhecia? Com meu retraimento de nascença, deserdado de qualquer lábia ou possança nos outros. Eu era o contrário de um mandador. Pra agora achar de levantar insânia todas as armas contra o Hermógenes e o Ricardão, aos instigares, rebulir com o sertão como dono, mas o sertão era para aos poucos e poucos se ir obedecendo a ele, não era para a força se compor. Todos que mal montam no sertão só alcançam de reger em rédea por uns trechos, que sorrateiro o sertão vai virando tigre debaixo da sela. Eu sabia, eu via. Eu disse, não, não, me desinduzi. Talento meu era só o aviável de uma boa pontaria ótima, em arma qualquer. Ninguém nem mal me ouvia, achavam que eu era zureta ou impostor, ou vago em aluado. Mesmo eu não era capaz de falar a ponto. A conversa dos assuntos, para mim mais importantes, amolava o juízo dos outros. Caceteava. Eu nunca tinha certeza de coisa nenhuma. Diadorim disse, ei, retenteia, coragem faz coragem. Demais eu disse, sou capitão general? Antes tantas astúcias em emparelhar que eu não fosse embora, que eu ficasse preso naquele urjo de guerra, sem cabo nem ponta, sem costas nem frente, e que maçava. Recachei. A mão dele, doçura de dada, de leve na minha. Temi a fracar. E em duro repostei com outra ombrada. Vou e vou. Só inda acompanho é até o currais do padre. Lá eu requeiro para mim um cavalo bom e trovejo no mundo. Verdadeiro meu propósito era esse, como está dito. Eu não caturrava. Eu sou assim amor com amor e ingratidão não. E bem por isso Diadorim não persistiu com palavras cordatas, mas por fim disse de motejo zombariazinha. Então, que quer mesmo ir, vai. Riobaldo, eu sei que você vai para onde, relembrado de rever a moça Clara da cara larga, filha do dono daquela grande fazenda, nos Gerais da Serra, na Santa Catarina. Com ela tu casa, vocês dois assentam bem, como se combinam. Non de nada eu não disse, se menos pensei em Otacília. Nem maldisse Diadorim de que não se calava, a mais pirraçou. Vai-te, pega essa prenda jóia, leva dá para ela, de presente de noivado. Demorei no fazer um cigarro. Nós estávamos na beira do cerrado, cimo donde a ladeirinha do resfriado principia. A gente parava debaixo de um para tudo, pau como diz o goiano, que é a Caraíba mesma, árvore que respondia à saudade de suas irmãs dela, crescidas em lontão nas boas beiras do Urucuia. Acolá era a vereda. Com o tempo se refrescando e o desabafo no ar, Buriti revira altas palmas. A por perto se ouvia a algazarra dos companheiros. De ver eu tinha dó, minha pena sincera de Diadorim, nessas jornadas. De verdade entardecia, derradeira arara já revoava. Ou quem sabe você resolve melhor mandar de dádiva para aquela mulherzinha especial, a da rama de ouro, filha da feiticeira. Arte que essa mais serve, Riobaldo. Ela faz o gozo do mundo, dá açúcar e sal a todo passante. Não era na rama de ouro, era na aroeirinha. Mas por que era que ele falava no nome de Nhorinhá com tão cravável lembrança? Ao crer que soubesse mais do que eu mesmo o que eu produzia no coração, o encoberto e o esquecido. Nhorinhá, florzinha amarela do chão, que diz, eu sou bonita, e tudo neste mundo podia ser beleza, mas Diadorim escolhia era o ódio. Por isso era que eu gostava dele em paz? No não, gostava por destino, fosse do antigo do ser, donde vem a conta dos prazeres e sofrimentos, igual gostava de Nhorinhá, a sem mesquinice para todos, formosa, de saia cor de limão, prostitutriz.
Só que de que gostava de nhorinhar eu ainda não sabia, filha de Ana dos Usa. O senhor estude, o Buriti é das margens, ele cai seus cocos na vereda. As águas levam, em beiras, as, o coquinho as águas mesmas replantam. Daí o buritizal de um lado e do outro se alinhando, acompanhando que nem que por um cálculo. Você se casa, Riobaldo, com a moça da Santa Catarina. Vocês vão casar, sei de mim. Se sei. Ela é bonita, reconheço. Gentil moça passã. Peço a Deus que ela te tenha sempre muito amor. Estou vendo vocês dois juntos, tão juntos, prendido nos cabelos dela um botão de bogari. Ah, o que as mulheres tanto se vestem! Camisa de caça branca com muitas rendas. A noiva com um alvo véu de filó. Diadorim mesmo repassava o carinho naquela fala, melar mel de flor, e me embebia, o que estava me ensinando a gostar da minha Otacília. Era, agora falava devagarinho, se som, feito se imaginasse sempre, a si mesmo, uma história recontasse. Altas borboletas num desvoejar, como se eu nem estivesse ali ao pé. Ele falava de Otacília, dela vivendo o razoável de cada dia, no estar. Otacília penteando compridos cabelos e perfumando com óleo de 7 amores, para que minhas mãos gostassem deles mais. E Otacília tomando conta da casa, de nossos filhos, que de certo íamos ter. Otacília no quarto, rezando ajoelhada diante de imagem e já aprontada para a noite, em camisola fina de ló. Otacília indo para meu braço às festas da cidade, vaidosa de si feliz e de tudo, em seu vestido novo de molmol. Ao tanto deusdadamente ele discorresse. De meu juízo, eu perdi o que tinha sido o começo da nossa discussão. Agora só ficava ouvinte, descambava numa sonhice, com o coração que batia ligeiro como o de um passarinho pombo. Mas me lembro que no desamparo repentino de Diadorim sucedia uma estranhez, alguma causa que ele até de si guardava e que eu não podia inteligir. Uma tristeza meiga, muito definitiva. No tempo não apareci no meio daquilo. Assim foi que foi, até que vieram uns companheiros como João Conclis, Sidurino e João Vaqueiro, que ajuntaram lenhas e armaram um fogo bem debaixo do para-tudo. Ao relançar das labaredas e o refreixo das cores dando lá acima nos galhos e folhas, essas trocavam tantos brilhos e rebrilhos de dourado, vermelhos e alaranjado às brasas, essas esplendências com mais realce que todas as pedras do Araçuaí, do Jequitinhonha e da Diamantina. Era dia de anos daquela árvore? Ao quando bem anoiteceu foi assim, a gente só sabe bem aquilo que não entende. O senhor veja, eu, Diadorim, hoje em dia eu queria recordar muito mais coisas que valessem do esquisito e do trivial, mas não posso, coisas que se deitaram e esqueci fora do rendimento. O que renovar e ter eu não consigo modo nenhum. Acho que é porque ele estava sempre tão perto demais de mim e eu gostava demais dele. Na surgida manhã, saímos para a parte final da caminhada. Zé Bebelo certa hora me chamou, inda que avante Zé Bebelo mesmo devia de estar curtindo más e piores. Fio que ele amargava a vitória que tinha inventado, noção dos inimigos nossos que, seja lá por onde, puxavam posse de sua munição e de suas montadas e cargas, socorridos de tudo quanto careciam. Um Hermógenes quer tomar conta do sertão dos Gerais. Eu tirei liberdade para dizer. Mesmo mais indiretas disse, e isso me realiviou, no dizer pouco somente que era só por picardia. Direto disso, Zé Bebelo não me respondeu. Ele pensava as 1000 coisas. Entanto, nesses cálculos de meditação, ele ligeiro sobrezumbia com os beiços e balangava às esquerdas e direitas as abas enfunadas do chapéu, e às vezes assoprava sem ser por cansaço de marcha. O que das ideias sobrava era que ele referia. Ainda não entendo, ainda não entendo. Até agora reconheço, ele tem tido uma sorte. Sapo sem colarinho, rei gordo.
mas deixa a gente ir e vir, que os ovos e dúzias ele paga. Do Hermógenes discursava, orçamento do Hermógenes, e de ouvir que a sorte do Hermógenes existia alta, isso me penou, tanto me certificava. Aí fiquei a menos, nem ao não queria arreliar Zé Bebelo, mas para mim ele estava muito errado, pelos passos e movimentos, porque gostava prático da guerra, do que provava um muito forte prazer, e por isso não tinha boa razão para um resultado final. Assim achei, espiando o alto céu que é com as nuvens e os urubus repartido. Deponho, de que é que aquilo me adiantava? E chuvas dadas, derramadas. Aí, vai, chegamos no currais do padre. O lugar que não tinha curral nenhum, nem padre, só o buritizal com um morador. Mas ao em redor, em grandes pastos, era o capim melhor milagroso, que o que deixava de ser provisório rico era o meloso de muito óleo, a não ver uns fios do Santa Luzia azul e do duro do brejo, nas baixadas e nos altos com pedregal, o jasmim da serra. De lá vinham saindo renascidos, engordados, os nossos cavalos, isto é, os que tinham sido de Medeiro Vaz, e que agora herdávamos. Regozijei, escolhi um animal vistoso, celeado, acastanhado murzelo, que bem me pareceu. E dei em erro, porque ele era meio sendeiro e historiento. Daqui veio que o nome que teve foi de Padrim Celorico, mas o dono do sítio, que não sabia ler nem escrever, assim mesmo possuía um livro capeado em couro que se chamava O Sinclair das Ilhas, e que pedi para deletrear nos meus descansos. Foi o primeiro desses que encontrei de romance, porque antes eu só tinha conhecido livros de estudo. Nele achei outras verdades muito extraordinárias. Além de que, tudo o que eu tivesse de resolver de minha vida fui deixando para os seguintes. Dia de ser de chuva, que madrugou tarde, boi nos cinzentos, e os pássaros de passagem precisavam de gritar muito uns para os outros. Diadorim moderava o falar comigo e me ver recolhido em certo vexame, receoso. Eu achei. Já disse ao senhor? Dia a dia ele raiava em formosura, e chuva alta que vinha estava mandando o urubu voar para casa. Os cavalos pastavam com mais pressa. Nunca em todos meus tempos eu vi inverno tamanho demorado. Era para a espera. Mesmo assim, Zé Bebelo pôs em ordem de se ir, porque estávamos quase todos montados em pelo, carecíamos de trocar para o curral caetano, onde se tinha quantidade grande de arreios guardados. Depois daí, para buscar munição na Virgem Mãe. Prazo não se perdia. Aos caminhos barrancosos de Sopega, feito torrão de açúcar preto se derretendo, empapados. Aos barros fomos como perdidas criaturas de se rir, de se chorar. Mas o senhor sabe o que isso é? Aqueles nossos cavalos não tinham ferraduras. Para mais onde? Aonde os altos bons, o chapadão do Urucuia em que tanto boi berra. Mas nunca chegamos nem na Virgem Mãe. Afiguro desde o começo desconfiei de que estávamos em engano, rumos que eu menos sabia no viável, como a serra que vinha vindo, enquanto para ela eu ia indo, em tantos dias. Longe lá, de repente os olhos da gente perceberam um fio de tremor. Se vê é um risquinho preto, que com léguas andadas vira cinzento e vira azul. Daí depois parede de morro se faz. No arquear dali foi que se pegou o primeiro caminho achado para se passar. Bem baixamos. Os rios estavam sujos, em espumas, não havendo a ajuda de Joaquim Beiju, que estava dando para dela se sentir falta. Zé Bebelo, em assar a panto, até os dedos da mão dele não deixavam de se perpassar, contando o rosário nas tiras da rédea. Que andávamos desconhecidos no errado, disso tarde se soube. Quem que guiava tinha enredado nomes. Em vez da Virgem Mãe, creu de se levar tudo para a Virgem da Laje. Logo lugar outro, vereda muito longe para o sul, no sítio que tem engenho de pilões. Mas já era tarde. Trovoou truz, dava vento, e chuvas que minha língua lambeu.
Nelas mais não falo, mas quando estiou o tempo, de vez não sei se foi melhor, porque bateu de começo a fim dos gerais um calor terrível. Aí quem sofreu e não morreu ainda se lembra dele. Esses meses do ar como que estavam desencontrados, doenças e doenças. Nosso pessoal, um montão deles, pegou a mazelar. Mas isto eu refiro depois. O senhor já me ouviu até aqui, vá ouvindo, porque está chegando hora de eu ter que lhe contar as coisas muito estranhas. Quadrante que assim viemos por esses lugares que o nome não se soubesse. Até. A estrada de todos os cotovelos. Sertão, se diz, o senhor querendo procurar nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Mas aonde lá era o sertão churro, o próprio mesmo. Ia fazendo receios, perfazendo indagação. Descemos por umas grotas no meio de serras de parte vento e suas mães árvores. O pongo de um ribeirão, o boqueirão de um rio. O Abaeté não era, se fosse que parecia, largo rio Abaeté, no escalavrado, beiras amarelas. Aquele rio fazia uma grande volta, acolá clareado com a vista de uns coqueiros. Ali era um lugar longe e bonito, como que me acenava, mas não endireitávamos para ele, porque o rumo determinado era outro, torando desviado muito, consoante, e mais maninhava. Topar um vivente é que era mesmo grande raridade. Um homenzinho distante, roçando, lenhando, ou uma mulherzinha fiando a estriga na roca ou tecendo em seu tear de pau, na porta de uma choça, de Buriti toda. Outro homem quis me vender uma arara mansa, qual a qual falava toda palavra que tem a. Outra velha que estava fumando o pito de barro, mas ela enrolou a cara no chale, não se ajuizaram os olhos dela. E o gado mesmo vasqueava, só por pouco acaso um boi ou vaca de solidão, bicho passeado sem dono. Viado sim, vi muitos. Tinha vez que pulavam num sonhoso correndo de corta-campo, tantos. Uns 2, uns 3, uns 20, em grupos, mateiros e campeiros. Faltava era o sossego em todo o silêncio, faltava rastro de fala humana. Aquilo perturbava, me sombreava. Já depois, com a andada de 3 dias, não se percebeu mais ninguém. Isso foi até onde o morro quebrou. Nós estávamos em fundos. Isto é, nos arrampadouros. Tinha uma estrada, aí na subida dela houvesse coisas. Uns galhos de árvores colocados, ramalhos e jaribaras, forma de sinal, para não se passar. Mas esse aviso havia de ser particular para o uso de outros, não para o nosso destino. Não respeitamos de jeito nenhum. Fomos indo. No entrar numa guapira, se redobrou o achado daquelas ramas verdes que não obedecemos. Eu vinha adiante com o Acauã e o Nelson, instruindo o caminho. Já estávamos pelas rédeas para outra subida de ladeira, mas aí escutamos o latir de cachorros e enxergamos um homem no alto da virada, uns homens. Esses estavam com espingardas. Os quatro homens, de estranhoso aspecto, que agitavam manejos para voltarmos de onde estávamos. Por certo, não sabiam quem a gente era, e pensavam que 3 cavaleiros menos valessem. Mas, entendendo que do caminho não desgarrávamos, começaram a ficarem estremontados. Um eu vi que dava ordens, um roceiro brabo arrastando as calças e as esporas. Mas os outros, chusmotes deles eram só molambos de miséria, quase que não possuíam o respeito de roupas de vestir. Aos menos trapos, nem bem só o esporte de uma tanga esfarrapada, e em lugar de camisa haver a espécie de colete de couro de jacuacacá. Era uns 10 a 15. Não consegui sentido no que eles ameaçavam e vi que estavam aperrando as armas. Queriam cobrar portagem? Andavam arrumando alguma gerimbamba? Não convinha avançar assim por eles, logo, mas também dar recuada podia ser uma vergonha. Esbarramos neles quase encostados. Íamos esperar o resto do pessoal. E eles ali confrontes não explicavam razão nenhuma. Só um disse, pode não.
e renuía com a cabeça o Banglafumen, mesmo quando falava com uma voz de qualidade diversa, costumada daquela terra de lugar, e os outros reunindo também. Ah, pode não, com o vozeio soturno. Nos tempos antigos devia de ter sido assim. Gente tão incélebres conforme eu nunca tinha divulgado nem ouvido dizer na vida. Os das esporas foi-se a montar num jumento. Esse era o único animal de sela que ali tinham. Acho que montou para oferecer a gente maior vulto de respeito. Tocava batendo palma de mão na anca do jegue. Veio vindo para primeiro se presenciar. Olhei para todos. Um tinha a barba muito preta e aqueles seus olhos permeando. Um mesmo, em dia de horas tão calorosas, ele estava trajado com uma baeta vermelha, comprida, acho que por falta de outra vestimenta prestável, ver a ver o sacerdote. E essa gente tem piolho e muquiranas. O Nelson disse contrabaixo. Todos estavam com alguma garantia, que eram lazarinas, bocudas baludas, garruchas e bacamartes, escopetas e trabucão, peças de armas de outras idades. Quase que cada um era escuro de feições curtidos muito, mas um escuro com sarro ravo. Amarelos de tanto comer só polpa de buriti e fio que estavam bêbados, de beber tanta saeta. Um zambo troncudo segurava somente um cala-boca, mas devia de ser de braço terrível no manobrar aquele cacete. O quanto feioso de dar pena, constado chato o formoso do nariz, estragada a boca grande demais, em três. Outro que tinha uma foice encabada muito comprido, e um porongo pendurado a tiracol por uma embira, cochichava com os restantes uma séria falação, a qual uma espécie de pagelança. Artes vezes ele guinchava feito o demônio gemedeiro, esse que por nome de Constantino acudia. Todos eles com seus saquinhos chumbeiros e surrões, e polvorinhos de corno e armamento tão desgraçado, mesmo assim não tomavam bastante receio de nossos rifles. Para o nosso juízo, eles eram doidos. Como é que, desvalimento de gente assim, podiam escolher ofício de salteador? Ah, mas não eram, que o que acontecia era de serem só esses homens reperdidos, sem salvação naquele recanto lontão de mundo, groteiros de um sertão, os catrumanos daquelas brenhas. O Acauã que explicou, o Acauã sabia deles, que viviam tapados de Deus assim nos ocos. Nem não saíam dos solapos, segundo refleti, dando cria feito bichos, em socavas, mas por ali deviam de ter suas casas e suas mulheres, seus meninos pequenos, cafuas levantadas nas burgueias, em dobras de serra ou no chão das baixadas, beira de brejo, às vezes formando mesmo arruados. Aí plantavam suas rocinhas, às vezes não tinham gordura nem sal. Tanteei, pena deles, grande pena. Como era que podiam parecer homens de exata valentia? Eles mesmos faziam preparo de pólvora de que tinham uso, ralando salitre das lapas, manipulando em panelas, que era uma pólvora preta fedorenta que estrondava com espalhafato, enchendo os lugares de fumaceira, e às vezes essa pólvora bruta fazia as armas rebentarem, queimando e matando o atirador. Como era que eles podiam brigar? Conforme podiam viver? Então aqui eu vou parar e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.